Olá, o programa Trabalho Legal desta semana lembra ao trabalhador brasileiro que a data de 1º de maio é o Dia do Trabalho. E só que, infelizmente, lembramos também que não temos muito o que comemorar, não é mesmo? E um dos motivos são as propostas de mudanças nas leis trabalhistas que tramitam no Congresso Nacional. Os especialistas alertam para os prejuízos que podem ocorrer caso sejam aprovadas essas alterações na CLT. E é por isso que o tema reforma trabalhista é motivo de audiência conjunta na Câmara dos Deputados em Brasília. As comissões de legislação participativa e de trabalho, de administração e serviço público promovem audiência pública a respeito do projeto de lei 6.787, com a participação do MPT. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Nós, você e eu, trabalhadores brasileiros, temos o que comemorar em 1º de maio, Dia do Trabalho? Datas significativas como essa para trabalhadores não nascem de momentos felizes na história, não é? Pois é, desde 1886, essa data não perdeu a característica de dia de luta e reivindicação por melhores condições de vida para a classe trabalhadora. E em 2017, não é diferente. Dia 1º de maio de 1886. Chicago, nos Estados Unidos. Milhares de pessoas foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Em 2017, 131 anos depois, o Brasil e outros países continuam em busca de um melhor ambiente trabalhista. 1º de maio ficou marcado como a data simbólica desta luta diária. Dia do Trabalho, dia de comemorar, certo? Não, porque não tem emprego. Como que vai comemorar se ele está desempregado? O governo devia abrir sessão de abrir firmas, empresas para poder arranjar emprego para esse pessoal que está desempregado. Dar oportunidade para eles. Porque eles precisam trabalhar. Tem pai de família aí que não tem nem emprego, nem dinheiro para pagar, nem os aluguel, nem comprar alimento, porque está desempregado. Como comemorar o quê? 13 milhões de desempregados não tem como comemorar o Dia do Trabalhador. Isso não tem emprego, né? Não tem emprego, né? Teria que essa nova gestão aí se preocupar muito bem para poder arrumar alguma coisa para essas pessoas, né? Arrumar um emprego, né? Pelo visto tá muito complicado comemorar, não tem o que comemorar, né? Muito desemprego, fica difícil. Não tem pelo fato de que milhões de desempregados, né? Então fica difícil, não tem o que comemorar, não tem o que gastar, não tem o que comprar, não tem. Não tem trabalho, não tem o que fazer. O Ricardo também concorda. Depois de trabalhar 3 anos na mesma empresa, ele perdeu o emprego. Agora já faz mais de 1 ano que busca uma nova oportunidade, mas sem sucesso. Enquanto não consegue, ele ajuda o pai aqui neste comércio. Venho tentando me recolocar no mercado há um tempo já, né? E assim, eu tenho um nível superior e tudo. Mas como a gente não pode ficar parado, eu voltei às origens, né? Que foi ajudar o meu pai aqui no comércio dele e a gente está levando a vida desse jeito, né? O Ricardo faz parte dos mais de 13 milhões de cidadãos sem emprego no Brasil. É o maior número desde 2012. Mas este cenário não surgiu de uma hora para outra. Não foi da noite para o dia que isso ocorreu. Então nós tivemos um crescimento da economia muito bom em 2012, 2013, só que depois isso decaiu em decorrência de operações judiciais, quebras das maiores empresas do nosso país e o governo se declarando insuficiente para manter as obras. E para piorar, está sendo discutida no Congresso Nacional a reforma trabalhista. O projeto de lei 6787 de 2016 prevê o corte de diversos direitos do trabalhador. Os relatores da reforma garantem que a aprovação do texto vai gerar mais empregos, mas na realidade o que vai acontecer é justamente o contrário. Então essa reforma, na verdade, ela visa o quê? Transformar alguns pontos que não vai trazer mais trabalhos formais. Os trabalhos formais, eles viriam com o quê? Com investimentos e com credibilidade política e a consequência a econômica no nosso país. A consequência disso é a precarização dos direitos do trabalhador e a próxima consequência, o caos social.
Em vez de uma reforma como esta, existem outras soluções para este cenário. Nós temos que verificar, principalmente, acho que a taxa tributária. A carga tributária no nosso país ela é muito alta, né? Não só a tributária, mas a previdenciária. Então, nós temos um custo do valor da hora de trabalho no Brasil ela acaba sendo alto por conta dessas taxas, por conta dessas contribuições, desses tributos. Então, quando nós verificamos os direitos conquistados ao longo dos anos do trabalhador, eles são, na sua grande forma, na maioria dos países pelo mundo, igualados pela OIT. Então, tirar direitos não é o caminho para se gerar empregos. Se gera empregos, dando estabilidade, tirando a burocratização para se abrir empresas. Caso a reforma trabalhista seja aprovada, o futuro profissional do Ricardo e de milhões de trabalhadores vai ser incerto. Por isso, ele espera que os direitos garantidos pela CLT não sejam quebrados. Todo dia é uma incerteza, né? Pelo seguinte, eu não acho que essas reformas elas vão beneficiar o trabalhador. Vai pulverizar muito mais as chances de um trabalhador ter um emprego de carteira assinada, ter uma aposentadoria decente, entendeu? Ter salários dignos. Então eu acho que a melhor decisão que eu tomei por enquanto foi de ficar aqui com meus pais, ajudando eles aqui e até ver o que acontece. Realmente a população não tem muitos motivos para comemorar no Dia do Trabalho. O Ricardo é apenas um exemplo da luta para conseguir um emprego no Brasil. E não é só isso. Mesmo quem encontra uma oportunidade tem dificuldades para se manter. Mais de 1 milhão de trabalhadores com carteira assinada foram demitidos no ano passado. Para mudar essa realidade é preciso acreditar e lutar pelos nossos direitos. E depois do intervalo, vamos continuar falando sobre o Dia do Trabalho com especialistas que avaliam os impactos das reformas trabalhista e previdenciária do governo federal. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta e continuamos falando mais sobre o trabalhador. Fomos a Brasília conversar com o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, e com a ministra do TST, Delaide Alves Miranda. Os dois reforçaram a importância de esclarecer a sociedade sobre os riscos das reformas da Previdência e Trabalhista. E ainda ressaltaram a importância dos sindicatos para a defesa da democracia e dos direitos. Dia do Trabalho. É preciso repensar essa data, a começar pelo alto índice de desemprego, como vimos na reportagem anterior. Para agravar a situação, tramitam no Congresso Nacional propostas de reformas que devem endurecer as regras trabalhistas e alterar itens na legislação relacionada à Previdência Social. A reforma trabalhista proposta pelo governo federal, além de retirar direitos e diminuir os custos das contratações pelas empresas, fragiliza o movimento sindical. No Brasil, as entidades sindicais têm um papel muito importante no restabelecimento da democracia, na anistia, na redemocratização, pelas diretas já. Né? Nós temos, além do papel, que é o papel institucional de defesa dos trabalhadores. Então, por isso é que eles são os primeiros a serem atacados. O governo afirma que é uma modernização das relações de trabalho, mas é preciso entender um dos pontos centrais dessa reforma, que é colocar o negociado sobre o legislado. Ou seja, em uma negociação entre patrão e empregado, só terá validade o que for assinado em acordo, mesmo que isso signifique uma piora na condição do trabalhador. Sufocar, enfraquecer e dizer que está fortalecendo a negociação direta pela representação de empresas, isso até poderíamos pensar se o trabalhador tivesse garantia de emprego, né? Numa situação em que prevaleça a ratificação da Convenção 158 da OIT, ou que seja regulamentado, ninguém fala na regulamentação do inciso 1 do artigo 7º da Constituição para dar garantia de emprego. Esse projeto também põe em xeque o papel do sindicato na negociação coletiva. Eu vou mais longe dizendo que nós estamos vivendo um momento semelhante à ditadura, só que é uma outra forma de fazer ditadura.
ela vem na forma de propostas de precarização, de propostas de redução de direitos, de precarização de direitos, e consegue implementar uma ideia de que, olha, ou é isso ou é nada, ou é isso ou é o emprego, ou é isso ou é o desemprego, a sua família vai passar fome, ou você aceita essa condição, ou você não vai poder prover a subsistência da sua família. E o movimento sindical, ele tem um papel muito importante, porque ele é o porta-voz, né? Ele é a pessoa jurídica que vai para o enfrentamento, representando a categoria, para preservar aquele que está com receio de perder o emprego, porque não tem garantia de emprego, né? Ele é o porta-voz da reivindicação dos direitos, os direitos dos trabalhadores. Então, realmente é uma situação muito, muito complexa, e o prejuízo é incalculável. Essa também é a opinião do bispo auxiliar da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Primeiro, dialogar com os próprios trabalhadores. Os trabalhadores hoje estão organizados em sindicatos no Brasil. Nós, inclusive, temos um pouco a sensação, não sei se é verdade, mas eu tenho um pouquinho a sensação de que os próprios sindicatos sairão fragilizados na reforma. Os trabalhadores e as trabalhadoras estão organizados em sindicato. Isso é importante. São esses sindicatos que dão força. Isso, dão força, deveriam ser a voz dos trabalhadores, mas também chamar outras entidades da sociedade civil para o debate. E não é só sobre a importância do papel dos sindicatos que eles concordam, não. Os dois destacaram que a sociedade precisa saber sobre os riscos que as reformas da Previdência e Trabalhista podem trazer. O processo de conscientização é muito importante, mas não é de uma importância enorme. E por uma série de razões. Primeiro é que as nossas ideias esclarecedoras sobre as reformas, sobre os males da reforma para a sociedade, não é só para os trabalhadores, para a sociedade, para o mundo do trabalho, para o próprio poder econômico, né, que não enxerga isso, mas inclusive para o próprio poder econômico, porque vai causar um desequilíbrio entre as forças, e isso pode gerar o caos, pode retornar à barbárie, né? Então é uma situação muito difícil. Não é possível que o Congresso Nacional aprove um projeto vindo do Executivo sem um debate com a sociedade, sem um debate com os trabalhadores e trabalhadoras, todas as pessoas que estão envolvidas com a questão do trabalho. Só então é que se pode mexer na legislação. Só então é que se pode ver o que realmente é melhor. Se há necessidade de mexer nas leis, se mexa, mas primeiro se dialogue, para que haja mais dignidade e mais segurança ao trabalhador. O trabalhador e a trabalhadora merecem isso. E o MPT ajuda nessa missão. As notas técnicas são excelentes. Hoje constitui minha leitura de cabeceira, as notas técnicas do Ministério Público do Trabalho. Muito importantes. Na verdade, é uma defesa da democracia, uma defesa do direito do trabalho, uma defesa da justiça do trabalho. E o Conselho Permanente da CNBB ainda foi além. Nesse Conselho Permanente nós elaboramos essa nota, emitimos a nota e pedimos que os bispos dessem conhecimento aos fiéis. Dar conhecimento como? Existem diversas maneiras. Na própria celebração, porque não ler a nota no final da celebração, para ajudar na reflexão, ajudar no debate. Por que não organizar debates nas comunidades? Nós sabemos que em várias prefeituras, os prefeitos têm organizado um debate sobre a questão da Previdência, sobre a questão da reforma do trabalho, e essa participação é muito importante, e nós queríamos incentivar justamente esse debate, essa reflexão. E quando se trata da CLT? Tem uma mentira que é contada, que a CLT é desatualizada. A CLT tem 900 artigos, dos quais, até hoje, só 250 não foram alterados. Os outros demais todos foram alterados. A CLT não é desatualizada. Outra mentira que conta é que a CLT protege os altos empregados.
Sabe o percentual de autodesempregados no Brasil? 0,9. 0,9. Então, é outra mentira que contam. Né? E me entristece muito as justificativas para o projeto de reforma no relatório, porque ele se sustenta em muitas mentiras. Segundo Dom Leonardo, é preciso resgatar a dignidade do trabalhador. Não é possível que nós façamos uma reforma do trabalho visando, por exemplo, o mercado, para dar tranquilidade ao mercado. Nós deveríamos visar uma mudança, uma reforma, para dar tranquilidade ao trabalhador, mas também ao empregador, não ao mercado. O empregado e o empregador, eles necessitam também da tranquilidade da lei, mas ambos estão interessados na realização da pessoa humana. Então não pode ser que nós comecemos a mexer nas leis e na própria Constituição para favorecer o mercado, para tranquilizar o mercado. Veja que sempre é esse o argumento que aparece no momento em que se quer discutir determinadas reformas. Foi a terceirização, foi o teto dos gastos, agora está sendo da Previdência, está sendo o trabalho. O que importa na argumentação é o mercado. Não, o mercado não pode ser. Existe um outro parâmetro. Então, para termos um dia do trabalho diferente no ano que vem... Não desistir, não perder a esperança e procurar se informar a respeito da luta pelos direitos dos trabalhadores. E quando eu falo direito dos trabalhadores, é o direito da sociedade, é o direito dos trabalhadores, é o direito das classes menos favorecidas. Assim é que se podem dar passos, assim é que se podem preservar direitos e também se pode preservar valores. E se necessário for, se modifiquem determinadas normas, determinadas leis. Mas é primeiro a necessidade do debate e mostrar a necessidade da dignidade das pessoas. O trabalho dignifica a pessoa humana. E você vai ver no próximo bloco. Prêmio MPT de Jornalismo desse ano não para de receber inscrições para a 4ª edição do concurso. Fique ligado, voltamos em 1 minuto. Até o dia 5 de maio estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo, que é considerada a premiação mais importante dedicada à valorização de reportagens sobre a investigação e a denúncia de irregularidades trabalhistas. Jornalistas, repórteres fotográficos, repórteres cinematográficos e universitários de todo o país não param de se inscrever. O motivo? Confira nas edições anteriores que foram pra lá de interessantes. Criado em 2014 pelo Ministério Público do Trabalho, o Prêmio MPT de Jornalismo vai para a 4ª edição esse ano. Com sucesso, já premiou dezenas de reportagens publicadas em jornais impressos, televisão, rádio, internet e universidades de todo o país. O Prêmio MPT de Jornalismo tem como objetivo valorizar as principais mídias e reconhecer os profissionais de imprensa que contribuem para a divulgação de pautas relacionadas ao direito do trabalho. A cada ano, o concurso amplia o alcance de denúncias sobre irregularidades como o trabalho escravo, o trabalho infantil, a discriminação, as fraudes, as práticas antissindicais e o desrespeito à saúde e à segurança do trabalhador. O prêmio é feito para estimular repórteres, cinegrafistas, fotógrafos, estudantes e editores interessados em mostrar as injustiças que afetam os trabalhadores, contribuindo assim o amadurecimento da sociedade brasileira. E olha que interessante, os recursos financeiros vêm de um acordo judicial em ação civil pública. A disputa acontece entre 8 categorias, além de 2 prêmios especiais: telejornalismo, webjornalismo, universitário, fotojornalismo, repórter cinematográfico, revista impressa, jornal impresso e radiojornalismo.
O prêmio especial Fraudes Trabalhistas totaliza o valor de R$ 45 mil. Enquadram-se nessa categoria temas como a descaracterização do vínculo empregatício, fraudes nas relações de trabalho, uso indevido da terceirização, entre outros. E o vencedor do Prêmio Especial MPT de Jornalismo também leva a bolada de R$ 45 mil. Essa premiação é dada à melhor reportagem escolhida entre as matérias vencedoras nas categorias nacionais. As inscrições estão abertas até dia 5 de maio. Serão válidas reportagens veiculadas entre 2 de maio de 2016 até 5 de maio desse ano. Ao todo, serão distribuídos R$ 400 mil em prêmios. Para mais informações e novidades sobre a premiação, acesse esse site e a nossa página no Facebook. As comissões de legislação participativa e de trabalho, de administração e serviço público promoveram audiência pública conjunta sobre a reforma trabalhista em tramitação na Câmara dos Deputados. E o Ministério Público do Trabalho também estava lá para garantir os direitos do trabalhador. A audiência conjunta reuniu representantes de diversos setores: deputados federais, desembargadores, auditores fiscais do trabalho, representantes de centrais sindicais e procuradores do trabalho marcaram presença. O encontro foi convocado para discutir os impactos da reforma trabalhista. Então, assim, nos preocupa muito essa forma com que está sendo tratada. É uma reforma que vem trazer aí um olhar muito mais para o empregador do que para o trabalhador. Então, é preciso que a gente tenha aí um diálogo maior, um debate maior. Hoje é um momento muito importante. Nós estamos realizando essa audiência pública em parceria com a Comissão do Trabalho para que a gente possa aí trazer os pontos positivos, negativos, que a gente possa avançar nessa discussão. O projeto de lei 6787 de 2016 recebeu o substitutivo apresentado pelo relator da reforma, o deputado Rogério Marinho. O novo texto, que já recebeu 850 emendas e altera mais de 100 artigos da CLT, desvirtua as relações de trabalho no Brasil. E para mostrar o descontentamento com este cenário, o MPT lançou a nota técnica número 5. O documento, assinado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, pede a rejeição parcial da proposta e a revisão de pontos polêmicos, como a jornada intermitente, por exemplo. Nós, na realidade, abordamos na nota técnica diversos pontos que entendemos que estão no projeto tratados não da maneira mais adequada. E o que mais preocupa é o que você falou da jornada intermitente, porque na realidade é a regulamentação do chamado bico, porque o trabalhador vai ficar sem previsibilidade nenhuma de quantas horas irá trabalhar, embora à disposição do empregador durante todo o tempo, sem nenhuma previsibilidade de quanto irá ganhar, e o projeto ainda prevê a possibilidade de, se ele for convocado e não comparecer, ter que pagar uma multa de 50% do que receberia se lá estivesse, ou seja, ao final do mês ele pode não só não ter o que receber, como ainda ter que pagar. Ao meu ver, isso é uma verdadeira institucionalização de uma forma moderna de escravidão. A nota questiona a intenção do projeto de lei em obstruir o acesso à Justiça do Trabalho com medidas inconstitucionais. O projeto está prejudicando, dificultando o acesso das pessoas ao processo. Aliás, a Constituição, no artigo 5º, garante, o amplo acesso ao Poder Judiciário. E isso é da essência do Estado brasileiro, do Estado democrático do Brasil de direito. O que acontece é que esse projeto, ele vai de confronto com princípios constitucionais que são muito importantes. Mas ele não vai em confronto com o artigo 170, que modula e dá contornos à economia brasileira. Ele vai também de confronto a outros dispositivos, diplomas, que estão no sistema jurídico e que não estão sendo considerados. Ele é pior do que o Código de Processo Civil e o Código Civil em vários aspectos. Se o texto não for alterado, além da jornada intermitente, serão regulamentadas também outras formas de contratação prejudiciais, como o teletrabalho sem controle de jornada. Nós temos que estar cientes de que os meios telemáticos, a robótica, enfim, o smartphone, está tudo à nossa disposição. Não há problema nenhum. O que está propondo o relatório
né, o substitutivo do relator, é que o teletrabalho seja absolutamente desregulamentado, sem qualquer controle da jornada. A proposta do relator é incluir o teletrabalho no inciso 3º do artigo 62 da CLT. Portanto, o trabalhador poderia trabalhar em qualquer horário. A reforma também enfraquece a atuação sindical. Ele destruirá, em alguma medida, também a organização sindical, através do financiamento das entidades sindicais e do estabelecimento de um representante no local de trabalho frágil, que estará sob a pressão do patrão e poderá fazer acordos que prejudiquem seus colegas sem qualquer amparo. Um ataque, deputado, ao movimento sindical brasileiro, quando se propõe o fim da contribuição sindical. Por quê? Porque o sindicato é um pilar da democracia. O sindicato é um instrumento do diálogo social. O sindicato é um instrumento de organização da vida do nosso povo. E na medida que nós limitamos os recursos, porque há toda uma série de dificuldades que vão se colocar para que se viabilize o financiamento da atividade sindical, nós estamos, ao mesmo tempo, atacando um instrumento da democracia, enfraquecendo um instrumento dos trabalhadores e podemos criar mais dificuldades para o convívio social. Nós entendemos que o projeto tem diversas inconstitucionalidades, inclusive por ferir também diversas convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, tratando das relações de trabalho, e que, pela própria Constituição, a partir da emenda 45, por tratar de direitos humanos, tem um status superior, seguramente, às leis ordinárias. Outros dispositivos ferem a Constituição brasileira diretamente. Então, em sendo aprovado esse texto, seguramente esse é um caminho possivelmente a ser trilhado, que será discutido não apenas no âmbito do Ministério Público do Trabalho, mas em parceria com diversas entidades e instituições que já têm se manifestado a esse respeito. E o programa Trabalho Legal fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Aliás, a sua participação é sempre bem-vinda. Para participar é fácil. Envie uma sugestão de reportagem para o nosso e-mail. O contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o nosso canal no YouTube. Essa edição fica por aqui. Nos encontramos no programa da semana que vem. Até lá!